Boa noite, queridos. Abram comigo o Santo Livro na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Irmãos, chegamos no final desta festa, deste evento. Graças a Deus o Senhor nos assistiu todos esses dias. Tivemos a igreja lotada em todas as reuniões, visitantes de diversas partes aqui do país, da cidade e até do estado. E o Senhor pôde nos agraciar comunicando a nós as suas benditas verdades. Agradeço pela hospitalidade da igreja, os irmãos que nos acolheram, principalmente o pastor Heiker, com toda a sua simpatia, foi responsável pela nossa vinda até esse local. Louvado seja o nome de Jesus. Espero voltar outras vezes, estar em comunhão com os irmãos aqui mais uma vez. Diferente do pastor Danilo, eu amei a culinária paraense, comi e e cansei de comer, mas faltou muita coisa para experimentar ainda. Na segunda vez quero experimentar os sorvetes aí, né, muito famosos, o ensopado de pato, de frango, de camarão, que eu esqueci o nome agora, indígena, né? Como é que chama? Tucupi e aquela erva verde, aquele troço que deixa a boca dormente. Experimentei tudo. O açaí com tapioca, aquela outra massa branca doce, como é que chama? Não, cupuaçu é fruta também. Bacuri também. Tudo que colocava à mesa eu orava e comia. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Então eu tenho um estômago missionário, então não tem problema. Então estou muito feliz, fui muito bem tratado aqui. Não sei se os irmãos estavam colocando comida demais para o meu bem ou para o meu mal, né? Só sei que Deus transformou em bem, né? O pastor Danilo não teve a mesma graça. Eu também fui almoçar na casa dos irmãos, num prédio, acho que o irmão Fábio, e me deram um bombom, um chocolate, eu esqueci lá. Quem pegou, por favor, me devolva, é meu. Eu ganhei uma quantidade legal de chocolate de zero, que era maravilha, né? Então eu quero experimentar. Então foi muito bom estar com vocês aqui. Amanhã de manhã, de madrugada, já voltamos para nossa cidade. Esteja em oração por nós. 1 aos Coríntios, capítulo 2, no verso 1, palavras de Paulo: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Até aí, vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, Tu és tremendo, excelso, maravilhoso. Tu és a nossa única razão, a única razão de estarmos aqui. A quem devemos conta, a quem devemos honra, a quem devemos louvor. Senhor, como nos assistisse todos esses dias, volta teus olhos, teu rosto, tuas mãos para esse local, só mais essa vez. Senhor, carecemos da sua misericórdia e da sua graça.
não só para fazer a obra, mas para amarrar um simples sapato. Sem a graça nós não conseguimos. Assiste-nos, Senhor, ainda que merecedores, indignos, pecadores, por intermédio do Teu Filho e da obra realizada na cruz, sê propício a nós, despeja da graça gloriosa, abundante, sobre cada um de nós, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e que nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que eu abri, de Paulo escrevendo aos Coríntios, para que você saiba o que está se passando aqui, Paulo foi a Corinto na sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem, você sabe que Paulo fez 3 viagens missionárias ali em torno da bacia do Mediterrâneo. Na sua segunda viagem ele vai até Corinto, que era o centro das discussões filosóficas. Paulo fica ali por um período de 18 meses, 1 ano e 6 meses. Seu objetivo é plantar uma igreja ali, e ele o faz com exímia perfeição. E nesses 18 meses, Paulo não se ocupa de outra coisa a não ser de anunciar uma mensagem. Ele está ali anunciando a eles uma mensagem. Que mensagem foi essa? Ele estava na terra do saber. Aristóteles, Platão, Sócrates, Péricles, a terra da filosofia. Ele vai anunciar ali em 1 ano e 6 meses a grande verdade. O verso 2 diz: porque nada decidi saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem era a cruz de Cristo. Paulo ficou todo esse tempo ensinando a cruz de Cristo, em uma das capitais da filosofia, das capitais do saber. Paulo vai dizer: esta é a verdadeira sabedoria, esta é a verdade veraz, esta é a verdadeira mensagem, a cruz de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês essa noite. Vamos entender um pouco o que ocorreu há 2000 anos atrás, no alto daquele monte, naquele madeiro, na cruz. Para isso, abra comigo em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o segundo, Marcos, capítulo 15. Vamos começar pelo verso 15, Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe e a sua acusação: o Rei dos Judeus. Verso 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. 28. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Verso 33. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Verso 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, olhe para cá. Diante de nós está o fato mais importante de toda a humanidade, de toda a história da humanidade.
O texto que eu li, o relato que eu li, foi o fato mais importante da história da humanidade, a crucificação. Esse é o coração do Evangelho. Neste ato, neste evento, neste fato narrado pelos evangelistas, está contido o coração do Evangelho e o fato mais importante da humanidade. Pregadores de hoje raramente explicam com riquezas de detalhes a cruz de Cristo. Qual a última vez que você viu um sermão de 1 hora, 1 hora e meia sobre a cruz de Cristo? Raramente eles explicam. Não basta dizer somente que Cristo morreu. Muitos outros já morreram. Muitos mártires cristãos morrem até os dias de hoje. Não basta dizer também que ele só sofreu. Tantos outros cristãos já sofreram muito mais que Cristo. Nós só podemos compreender o Evangelho a fundo se compreendermos a cruz de Cristo. Nós só podemos compreender a natureza do homem, o que foi a queda, todos os seus desdobramentos, se compreendermos a cruz de Cristo. Nós só compreenderemos, meu irmão, a natureza de Deus, os seus atributos, sobretudo a sua santidade, se compreendermos a cruz de Cristo, o que aconteceu naquele madeiro. Para isso eu chamo a sua atenção para este sermão. Primeiro nós vamos ver a intenção de Cristo. Qual era a intenção de Cristo ao citar essas palavras? Note, meu irmão, nós estamos em um cenário espetacular. O monte está ali, monte chamado Gólgota, fora dos portões, duas cruzes, uma à esquerda e uma à direita, dois ladrões. No centro, meu irmão, não está um homem qualquer, não está Buda, não está Maomé, não está Confúcio, não está Maria, não está o Papa João Paulo II, está ali Deus. Deus agora tem pele, Deus tem nervos, Deus tem músculos, Deus transpira, Deus chora, Deus se cansa. Ele está ali na figura do seu filho, está pregado no madeiro. Todos os céus voltam os olhos para aquele lugar, toda a terra volta os olhos, o mundo das trevas para diante daquele fato. A humanidade toda agora se mobiliza para contemplar a cruz de Cristo. Esse foi o maior evento de todos os tempos da história da humanidade. Vamos atentar para isso. Cristo está lá pregado, e ele pronuncia palavras em aramaico: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Qual é a intenção de Cristo? Ao citar essas palavras, ele não está só clamando a Deus por socorro, ele está direcionando os seus ouvintes para uma profecia. Os rabinos do Antigo Testamento, os rabinos da época de Jesus, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos como nos dias de hoje. Quando o rabino queria dirigir os seus ouvintes para certo texto das Escrituras, ele citava os seus primeiros versículos, o seu início. Ok? Quando um rabino queria dirigir seu público para uma porção das Escrituras, ele citava o seu início. Jesus aqui, ao clamar o Pai, ele quer dirigir os seus ouvintes para uma profecia messiânica. Ele quer dirigi-los para o Salmo 22. Por isso ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Vamos agora para o Salmo 22. Abra comigo lá o Salmo 22. Verso 1: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham de longe
Acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Até aí, irmãos, ao citar aquele salmo do alto do madeiro, ele cita as iniciais. Ele estava dirigindo aquele povo para a profecia do Salmo 22. Todos os judeus estudiosos sabiam que o Salmo 22 era uma profecia do Messias sofredor. Quando Jesus cita essas palavras do alto da cruz, ele estava dizendo que naquele momento, naquele monte, naquele madeiro, a profecia do Salmo 22 estava se cumprindo naquele exato momento, e quem estava pregado ali não era outro senão o Filho de Deus, o Messias enviado. Neste salmo nós encontramos a fundo o significado da cruz de Cristo. Neste salmo nós encontramos o significado da morte de Jesus. Nos versos 1 e 2, no seu clamor, Jesus mostra que se considera desamparado por Deus. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui Cristo está dizendo que ele foi abandonado por Deus e está consciente disso. Essa é uma das passagens mais perturbadoras das Escrituras. Cristo dizer que foi desamparado pelo próprio Deus. É difícil compreender porque o Filho amado de Deus, o Filho querido, unigênito de Deus, foi abandonado pelo próprio Pai. Porque o Deus que tanto amou o seu Filho, naquela cruz, volta as suas costas para o Filho. Mas aqui, neste abandono do Pai para com o Filho, está o sentido da cruz e a razão da sua morte. Nos versos 4 e 5, Cristo recorda a fidelidade pactual de Deus para com seu povo. Ele diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja só, no alto da cruz, Cristo cita isso e recorda a fidelidade pactual. E há uma contradição acontecendo aqui. O que essas palavras querem dizer? Nunca houve um episódio da história de Israel em que um justo tenha clamado a Deus e não tenha sido ouvido. Nunca houve em toda a história de Israel onde um justo tenha invocado o nome do Senhor e não tenha recebido livramento, ajuda, apoio. Entretanto, o Filho querido roga a ajuda do Pai e o Pai o ignora. E o Pai o desampara, e o Pai o abandona, e o Pai volta as costas para o próprio Filho. Nunca houve um período que alguém foi abandonado. Entretanto, o Filho está pendurado no madeiro, totalmente desamparado pelo Pai. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, qual poderia ser a razão para tal abandono? Qual poderia ser a razão de o Filho amado, o Filho unigênito, ser por Deus desamparado? Os versos 3 e 6 nos dão a resposta. No verso 3, ele diz que Deus é santo. Se você notar, que Deus é santo. E no verso
6, Cristo admite o indizível, que ele se tornou um verme. Ok? No verso 3, ele exalta um dos atributos mais proeminentes de Deus: sua santidade, sua pureza, sua perfeição moral, sua impecabilidade. E no verso 6, Cristo admite o indizível de si próprio: ele se tornou verme. Presta atenção, Deus abandonou seu Filho na cruz, porque na cruz ele se tornou um verme. No original hebraico quer dizer uma larva, uma coisa asquerosa, repugnante, odiosa, uma coisa que remete a asco. E por que ele se tornou verme? Porque Cristo usou um termo tão forte consigo mesmo, porque naquela cruz ele levou toda a nossa iniquidade, toda a nossa iniquidade caiu sobre ele, ele absorveu, conforme Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e em razão de ser santo, ele o abandona. Entendeu? Ele se torna um verme. Deus santo, então ele tem que se separar. A santidade de Deus compreende ser contrário, odiar tudo que é contrário à sua natureza. Na cruz, ao se fazer pecado, Deus não pode mais estar na presença do Filho e o desampara. Mas existem outras metáforas que mostram o que Cristo se tornou na cruz. Por exemplo, na cruz ele tornou também um bode expiatório e um bode emissário. Em Levítico contém ali duas metáforas do que Cristo se tornou. Na antiga aliança, Deus requereu do seu povo uma oferta para expiar os pecados, envolvendo 2 bodes. O primeiro bode era sacrificado como oferta pelos pecados. Na cruz, Cristo derrama o seu sangue para cobrir os pecados do povo. O segundo bode era o bode emissário. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode, transferindo simbolicamente os pecados de Israel para aquele bode, e o condenava a vagar no deserto até a morte. Cristo também levou nossos pecados e morreu fora dos portões, levando a nossa iniquidade. Existe uma terceira metáfora também, uma quarta metáfora. Cristo também se tornou uma serpente. Na cruz, quando Israel no deserto murmura contra Deus, ele manda serpentes ardentes que piquem o povo. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e colocar numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente era curado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Entendeu, meu irmão? Na cruz, Cristo é comparado a um verme, a um bode emissário, a um bode expiatório e até uma serpente. Agora eu pergunto a você, escute, por que tais comparações? Por que comparações tão repugnantes? Poderia até ser blasfêmia, se não fosse a própria Escritura que está dizendo. Por que Cristo se reduziu a uma larva, a um bode, a serpentes? Porque ele foi um objeto de repulsa, de escárnio. Por quê? Resposta: porque na cruz ele foi feito pecado, porque na cruz o amado do Pai se tornou uma maldição. Na cruz, aquele que é declarado pelos serafins santo, 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 foi feito pecado e maldição. Estou explicando para você o que aconteceu 2000 anos atrás, no alto daquele monte, no alto do madeiro. Agora, o que significa ser feito pecado e ser feito maldição?
Vamos então entender primeiro o que significa ser feito pecado. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, mistério, está aqui, ó. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, verso 21, escute: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, por nós se fez pecado. O que significa? Calvino diz que Cristo se tornou pecado no mesmo sentido que os crentes foram feitos à justiça. Significa o quê? Os crentes não foram feitos justiça pela sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo imputada a eles. Cristo não se tornou pecado porque Ele mesmo pecou, mas o nosso pecado foi imputado, lançado sobre a conta de Cristo. Ele não se tornou pecado por causa de uma degeneração moral do seu caráter, mas como consequência da imputação do nosso pecado a Ele. Cristo na cruz se torna pecado. Preste atenção, você entendeu o que é isso? Você se tornar pecado é uma coisa concebível. Salmo 51 diz que de um ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Agora um ser que nunca pecou, nunca conheceu o pecado, se tornar pecado é uma coisa incompreensível. Vou te dar uma ilustração para você entender o que aconteceu na cruz, o que significa Cristo ter sido feito pecado. Imagine uma criança aqui, uma garotinha de 3 anos, a mais linda da igreja, a mais pura e inocente, uma criança que não sabe o que é maldade, criada num lar cristão de 3 aninhos, completamente imaculada. Os pais estão saindo do culto com ela, de repente passa um carro com 4 sequestradores e tomam essa criança, tomam ela, levam ela para um terreno baldio, abusam, mancham essa criança, violam, agridem. Imagina a violação, imagina a inocência dessa criança, a pureza sendo maculada. Mas isso ainda não dá para explicar o que aconteceu com Cristo. Ele é muito mais puro que essa criança, muito mais santo, mas naquela cruz Ele é manchado pelo nosso pecado. Ele concebe o nosso pecado. Isso se fez pecado. É uma coisa quase incompreensível. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Você sabe o que quer dizer isso? Em tudo Ele foi tentado segundo a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos imaginar que a tentação é como o levantamento de pesos. Aqui está Cristo e aqui está nós. Cada peso que é colocado é um nível de tentação, entendeu? Aqui está Cristo, coloca 50 quilos de um lado, 50 do outro, 100 quilos, e Cristo está lá. E do outro lado está nós, 50-50, firmes. Coloca mais 50-50. Nós temos agora 200 quilos. Cristo está firme, 50-50. Você começa a dar uma balançadinha. Coloca mais 50-50, 300 quilos. Cristo firme, 50-50, 300. Você começa a baixar. Coloca mais 50-50, 400, 50-50, 400. Você tomba. Coloca mais 50-50, 500. Cristo está firme, 50-50, 500. Você tomba. Aí coloca mais 50, 600, mais 100, 800, mais 100, 1000, mais 1 milhão de toneladas. E Cristo está incólume. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Toda a tentação do mundo, 1 tonelada de cá, outra de lá, e Ele não mexe 1 milímetro de lugar. Ele não pecou, mas na cruz Ele se permite fazer pecado em nosso lugar. Isso significa Cristo fazer pecado. Mas não parou aí não. Como se não bastasse ter sido feito pecado, já uma coisa inconcebível para o Filho de Deus 3 vezes santo. Paulo aprofunda mais ainda a revelação, dizendo que Ele também se fez
uma maldição. Na cruz, Cristo se tornou uma maldição. O que é isso? As Escrituras declaram que toda a humanidade se encontra debaixo da maldição por ter violado os preceitos da lei divina, não é isso? Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A maldição, a palavra maldição vem do grego katara, que denota execração, imprecação, danação. A maldição divina é o antônimo da bênção divina. Bem-aventurado, abençoado, bendito, ditoso. Maldição, desgraçado, arruinado. Da perspectiva celeste, aqueles que quebram a lei de Deus são vis e merecedores de todo desprezo. São um lote de desgraçados, justamente expostos à vingança divina e corretamente destinados à destruição eterna. Esse é o estado daqueles que quebram a lei. Quem quebra a lei, Gálatas 3:10, quem quebra a lei está debaixo de maldição, porque maldito é aquele, o texto diz: maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então quem quebra a lei, pecado, se torna maldição. Ao substituir os homens naquela cruz, Cristo se torna pecado, se faz pecado. Por se fazer pecador, ele também se faz um violador da lei. E por se tornar um violador da lei, também se torna um maldito. Se coloca debaixo de maldição. Todos que quebram a lei, pecadores, estão debaixo de maldição. Na cruz, Cristo, por se fazer pecador, por se fazer pecado, quebrador da lei, também se faz maldito. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora você está entendendo por que o Evangelho era um escândalo para os judeus? Os judeus, os fariseus, os rabinos não podiam conceber a ideia de um Messias pendurado em uma cruz, porque Deuteronômio 21:23 diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Como é que eles podiam conceber um Messias pendurado numa cruz, sendo objeto de maldição, se para eles aquele que era pendurado no madeiro era uma maldição? Por isso que eles não entendiam o Evangelho. Mas eles não sabiam que Ele estava ali para substituí-los. Cristo se tornou uma maldição, meu irmão. Eu estou explicando para você o que aconteceu na cruz, no alto daquele madeiro. Ali, toda mancha, toda ruga, toda iniquidade dos eleitos, do seu povo, caiu sobre a cabeça, sobre a mioleira de Cristo, sobre a conta de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, em tudo foi tentado a nossa semelhança, porém sem pecado. Na cruz, como aquela menininha violentada e molestada, toda mancha, todo negrume do nosso pecado é transferido para o Santo de Israel. E não só isso, todas as maldições oriundas daquele que quebrou a lei. Para entender um pouco mais a questão da maldição, você precisa entender comigo Deuteronômio 27:28. Havia dois montes ali, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Moisés ordenou que dois grupos de pessoas se reunissem. Um grupo deveria subir até o Monte Gerizim e devia proclamar as bênçãos, e as bênçãos deviam cair sobre aqueles que cumprissem a lei. Outro grupo subiria no Monte Ebal e deveria declarar as maldições, e as maldições deveriam cair sobre todo aquele que quebrasse a lei. Só havia dois grupos de pessoas em toda a humanidade. Primeiro, os que quebram a lei. Toda
toda a raça humana, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Esses deviam estar debaixo do monte Ebal e receber todas as maldições, porque não há um justo sequer. Do outro lado, um só homem, o único que cumpriu a lei na íntegra, Jesus Cristo, o único que tinha direito de estar debaixo do monte Gerizim e receber as bênçãos. Do outro lado, eu, você, Adão e todos os homens que vierem a nascer. Na cruz de Cristo, na cruz, Cristo trocou de lado. Cristo saiu do monte Gerizim e foi para debaixo do monte Ebal e disse: caia sobre mim toda a maldição desse povo. E naquela cruz ele recebeu imerecidamente por pecados que não eram seus. E sabe o que ele fez com os desgraçados que somos nós? Pegou-nos e merecidamente empurrou para o monte Gerizim, para recebermos bênçãos dos méritos dele, do cumprimento dele, da justiça dele. Foi isso que aconteceu na cruz. Olha o que aconteceu com ele na cruz. Deuteronômio 28:20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído repentinamente e pereças. Isso aqui é algumas maldições para aqueles que quebravam a lei. Está em Deuteronômio 28. Estas maldições que eu estou lendo na cruz caíram sobre a cabeça de Cristo. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tsica, a febre e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crescimento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruídos, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Essas maldições caíram. Naquela cruz, Cristo foi feito adúltero, o assassino, o blasfemo, o impuro, o imoral, o rebelde, e todas as maldições oriundas da lei caíram sobre ele. O Salmo 32:1, para você entender o que aconteceu na cruz, diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, bem-aventurado é o homem que Deus não atribui. O que é maldição? O oposto de bem-aventurado, não é isso? Então bem-aventurado é quem Deus perdoa o pecado, é quem Deus cobre o pecado, e é quem Deus não atribui o pecado. Na cruz, Deus não perdoou o pecado do filho, não cobriu o pecado do filho, e atribuiu o pecado ao filho. Se bem-aventurado é quem perdoa, quem cobre, quem não atribui, maldito é quem não perdoa, quem não cobre e quem atribui. Cristo na cruz foi feito maldição. Por essa razão, o Filho de Deus foi desamparado por Deus na cruz, porque se fez pecado e se fez maldição. Quando está entendendo, diz amém. Isso aqui aconteceu na cruz bendita, na cruz do Calvário. Isso aqui aconteceu lá. Mas eu não terminei ainda não. Para por aí, pastor. Se fazer pecado, se fazer maldição, tem um preço a ser pago. Getsemane. Cristo no Getsemane fez algo interessante. Orou 3 vezes ao Pai, dizendo: Pai, se queres, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a sua.
Outros autores, como Lucas, por exemplo, diz que essa oração foi tão agonizante, ele orou tão entranhavelmente, tão agonizantemente, que ele chegou a transpirar e seu suor é como gotas de sangue. João Calvino diz que ele sentiu ali os horrores do inferno no Getsemane, e ele rogou: passa de mim esse cálice. A nossa pergunta é: o que estava nesse cálice que levou Cristo a orar dessa maneira? O que iria acontecer no dia seguinte que ele não queria sofrer? Muitos dizem que o cálice que Cristo ia beber era o sofrimento, a coroa de espinhos, era os cravos nas mãos, o chicote romano, o sofrimento físico. Não! Absolutamente. Cristãos do primeiro século sofreram muito mais, foram mastigados por leões famintos diante dos olhos de Nero. Iluminavam suas praças, cheios de piche, amarrados em postes, queimando, e morriam cantando. Você acha que o nosso capitão, o capitão da nossa salvação, Rei dos reis e seus senhores, está morrendo de medo de pregos, de coroa, de chicote, que ele seria um covarde? Não é isso que tinha no cálice. O que então que tinha nesse cálice que fez Cristo orar dessa maneira? Jeremias responde: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice, o cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei. Sabe o que tinha naquele cálice? A ira de Deus, a violenta, justa, santa cólera. E naquela cruz Cristo bebeu até a borra desse cálice, até a última gota do cálice. Era a ira de Deus, a ira de Deus. Em razão de tudo isso, de se fazer um verme, um bode emissário, bode expiatório, uma serpente, em razão de se fazer pecado e maldição, as demandas da justiça de Deus têm que ser satisfeitas. A ira de Deus tem que ser aplacada e apaziguada. A Bíblia diz: toda transgressão recebeu o justo castigo. Se Cristo se fez maldição e pecado, agora Ele tem que ser punido. Ele tem que ser. As demandas da justiça de Deus têm que ser satisfeitas, e elas só são satisfeitas com derramamento de sangue. Cristo, por levar o nosso pecado, tem que pagar com a própria vida, e na cruz o próprio Pai esmaga o Filho, mata o Filho. Vou te dar uma ideia o que foi a ira de Deus, Pastor Raik. Vou te dar uma ilustração. Imagina que os computadores em Houston, da NASA, detectam um meteoro a caminho da Terra. O meteoro, ele é 50 mil vezes maior que a Terra e 50 mil vezes mais pesado que a Terra. Ele está vindo à velocidade da luz contra a Terra. Ele está a 2 horas da Terra, e ele vem à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, e ele vai colidir com a Terra, e ele vai pulverizar, não vai sobrar uma partícula de poeira da Terra. E esse meteoro vem, e quando ele está alguns minutos chocar com a Terra, entre a Terra e o meteoro, levanta-se e ergue-se uma parede de aço, 50 mil vezes maior que o meteoro e mais espessa, e o meteoro então se choca, com essa toda a sua força, a sua fúria, se choca com a parede, e estilhaça em milhões e bilhões de pedaços, de maneira que nenhum estilhaço do meteoro toca na terra. A terra é livre, a terra é salva, mas a parede
não resiste, desaba junto com o meteoro. Naquela cruz, meu irmão, o meteoro era a ira de Deus, a cólera 1.000.000 de vezes maior que todo o universo, e ela vinha com toda a força sobre a nossa cabeça, ia nos esmagar, nos pulverizar, e quando ela estava vindo, ia nos acertar no alto da cruz entre nós e a ira de Deus, um braço se estende para a direita, o outro para a esquerda, o Filho de Deus se coloca entre nós e a ira, e ele sofre toda a cólera, bebe cada gota do cálice da ira, e colide com ele, de modo que nenhuma gota do cálice cai sobre os eleitos. Ele suporta toda a cólera, nenhuma gota nunca mais cairá sobre nós. Entretanto, acontece algo. O Filho de Deus não resiste, e tendo dito isso, expirou. Ele morre. Filho de Deus, 3 vezes santo, que habita na luz inacessível, imortal, morre. Jesus Cristo morreu, teve que pagar a própria vida, como está em Levítico, vida por vida. A vida está no sangue. Ao verter seu sangue, ele morre com nossa culpa, morre com o nosso pecado, morre com a nossa maldição, morre. Jesus Cristo morre. Isaías 53:10, todavia o Senhor agradeu moê-lo, fazendo-o enfermar. Cristo se submeteu a tal coisa para Deus ser glorificado e o seu povo redimido. Você tem ideia o que é isso? Jesus morreu, a própria vida. Pastor Raik, o preço era tão alto, o preço era tão alto, mas tão alto, mas tão alto, mas tão alto, nada em esfera terrena era capaz de saldar a dívida, nada na esfera interestelar, nada em todo o cosmos, nem no mundo angelical, nada, senão a própria vida do Cordeiro. Cada gota do seu sangue, ele morre para nos salvar. Entretanto, se nós tivermos só a morte, não há redenção, não há evangelho. Na Bíblia acontece a doutrina da imputação. Você conhece a palavra amputar? Amputar um braço, tirar fora, é extrair. Imputar é colocar dentro, em. Doutrina da imputação. Na cruz, nosso pecado é imputado sobre Cristo, lançado na conta, creditado para Ele. Quando Deus olha para nós, Ele não pode nos condenar. Nosso pecado não está em nós, está em Cristo. Só que se foi só isso que aconteceu na cruz, não podemos ser condenados, mas também não podemos entrar no céu. Não há mérito para entrarmos no céu. Aí que acontece a doutrina da dupla imputação, de modo que enquanto nosso pecado é imputado na conta de Cristo, a justiça e os méritos do homem perfeito que cumpriu toda a lei é imputada na nossa conta. E sabe como ela é imputada? Porque a história não termina com a tumba fechada, não termina na sexta-feira.
No domingo, as ânsias da morte, as cadeias da morte o prenderam. Mas Pedro diz: soltas as ânsias da morte, porque não era possível que por ela fosse presa. Então no terceiro dia a morte, as correntes se soltam, a pedra rola e ele ressuscita dos mortos. Ele desceu até a casa da morte, até a sua morada, olhou ela nos olhos e matou a morte na sua casa e ressuscitou, de modo que Romanos 5:21 diz que ele morreu por nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou dos mortos. Quem crê nisso dá um amém pentecostal. Olha, esse negócio de amém, aleluia, glória para reformado não dá não, é muito fraco. Aí tem que ser com os pentecostal mesmo. Glória a Deus. Você está entendendo o que aconteceu naquele madeiro? Por você, por mim, por nós. Não adianta falar, Jesus morreu. Ele morreu na cruz. Tá. Imagina o espetáculo. Eu encenei tudo que está acontecendo ali em 3 horas. Todo esse espetáculo. O universo dependia disso aqui. Irmãos, as nações. Abraão esperava por esse dia. Noé esperava. Moisés, Davi. Abraão viu meu dia e recusou. Eles esperavam. O pecado dele estava pendurado numa conta. Satanás podia ir até Deus e acusar os santos e dizer: eles não podem estar nessa condição. Não havia ainda pagamento pela dívida deles. Mas agora todos os santos do Antigo Testamento, meu irmão, estão justificados os seus pecados. E aqueles que ainda vierem a crer, eles também têm o seu perdão garantido. A cruz mobilizou céus e terra, anjos e demônios, principados e potestades. E agora está aqui. O Pai, meu irmão, foi vindicado com a morte de Jesus. E o Filho foi vindicado com a ressurreição. O Filho vindica o Pai morrendo, o Pai vindica o Filho ressuscitando. Oh glória! Essa é a cruz. Agora o pecado foi pago. Eu vou terminar lendo um diálogo escrito pelo puritano John Flavel. Compra seus livros, vai mudar a sua vida. John Flavel. O amado escritor puritano John Flavel certa vez escreveu um diálogo entre o pai e o filho com respeito à humanidade perdida. John Flavel escreve uma história entre o pai e o filho conversando acerca do que ia fazer com os pecadores. Vamos ver o diálogo. Um fundo de teclado aí, por favor. Aqui você pode imaginar que o pai disse a Cristo enquanto negociava por você. Vamos começar com o pai. O pai agora. Meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis, que se desfizeram completamente e agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles, ou se satisfará em sua ruína eterna. O que deverá ser feito em favor dessas pobres almas, meu filho? E assim Cristo responde, agora o filho: ó meu pai, tal é o meu amor e piedade por eles, que em vez de perecer eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Traze todas as tuas contas para que eu veja quanto devem a ti. Sim, Senhor, traga-as todas, para que não haja nenhuma pendência. Da minha mão tu as requererás. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence, do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu pai, sobre mim esteja todas as dívidas deles. Agora o pai objeta: mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverá considerar pagar até o último centavo, sem esperar abatimentos. Se eu os poupar, não pouparei a ti, meu filho. Agora o filho: compreendo, pai, que assim seja. Cobra tudo de minha conta, sou capaz de esvaziá-la. E muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas, despojar da minha glória, esvaziar
todos os meus tesouros, ainda assim, Pai, estou contente em realizá-lo. Essa é a cruz de Cristo. Foi isso que Ele fez por nós. Foi isso que aconteceu no alto daquele madeiro. Essa é a razão da nossa fé. Esse é o motivo de respirarmos, cantarmos. É para isso que nós estamos na terra. Ele fez por mim, por você. Vida devocional. Parte da cruz. Porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu guardo os meus olhos e santifico a minha mente, porque eu faço culto doméstico, porque eu medito nas grandezas de Deus, porque Ele me salvou, porque Ele remiu um desgraçado, maldito, manchado, imundo, porque Ele sofreu a violenta, esmagadora cólera de Deus no meu lugar, porque Ele despojou da sua glória. Esse é o amor de Cristo por nós. Tem alguém aqui esta noite que não conhece o seu amor, que vive de fachada, que é um crente nominal, que não tem preocupação por evangelismo e missões, que vive uma vida impura no seu computador, no seu celular, que fornica, mantém relações sexuais com a namorada, que tem uma relação extraconjugal fora do seu matrimônio, que frauda notas, olerites, que rouba na empresa, que furta na firma, que mente descaradamente, que sonega seus impostos, que é rebelde a pai e mãe, que é indecente, imoral, blasfemo, que não tem prazer nas coisas de Deus, na leitura, na oração, no culto, na mesa do Senhor. Eu quero dizer que você está correndo perigo, não de perder o diploma, nem o namorado bonitão. Você está correndo risco de perder a sua alma. E não são 30, 40, 80 anos. É uma eternidade de uma eternidade. Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Apocalipse capítulo 20. João vê um trono. É o trono branco, o trono de juízo. Todos os ricos, pobres, escravos e livres estarão diante do trono. Aquele trono não é para salvar, é para condenar. Não há corte de apelo nele. E Ele vai julgar cada um segundo suas obras. Entretanto, aquele trono ainda não chegou. Hoje, o trono que está aqui é o trono de graça e misericórdia. Desse púlpito aqui, cascatas de graça e de misericórdia jorram por toda a igreja. E Ele diz: vinde, benditos do meu Pai. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como escaparemos se negarmos tão grande salvação? Cristo te chama. Com uma mão Ele segura a ira dele que está vindo sobre a terra. Com a outra Ele clama para você vir com misericórdia. Vai chegar um dia que as duas serão tiradas. Por enquanto, uma mão Ele aplaca e segura a sua ira. Com a outra Ele diz: vem, pecador, vem, vem hoje, vem, falso crente, vem, hipócrita, vem, mentiroso, vem. Aceite o seu convite antes que as duas mãos se soltem. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Faz uma reflexão da sua vida agora. Se eu estivesse falando do seu carro, você podia ignorar-me.
da cor da tua pele, das rugas nos seus olhos. Eu não estou preocupado com teu carro, com teu diploma, nem com a sua saúde, nem com teu casamento. O que me preocupa hoje é a sua alma, sua eternidade, aonde você vai passá-la. Se hoje for o seu último dia de vida, corra para a cruz, corra para a cruz, peça perdão pelos seus pecados, se ajoelhe perante a cruz e deposite ali suas dívidas. Diga: Pai, eu pequei, eu falhei, eu sou miserável, não há condição de me salvar, mas aos pés dessa cruz eu abandono meus pecados, eu volto as costas e me arrependo da mulher que eu fui, da esposa que eu fui, do marido que eu fui, do profissional, do diácono, do ministro. Eu me arrependo e creio, lanço toda a minha esperança de salvação nesse madeiro, nessa cruz, nos seus méritos, e neles eu descanso, e neles eu confio. Tetelestai, está consumado, minha dívida foi paga, meu pecado perdoado. Senhor, se tem almas aqui que não pertencem a Ti, e o Senhor sabe quais são, use de misericórdia com elas, abra os seus corações. Não esperamos que elas façam, porque elas não farão. Abre-as, convence-as do pecado, salve-as, transforme-as, leve-as à fé e ao arrependimento, e que naquele último dia estejam diante de Ti com vestes brancas, louvando o Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe grandemente vocês, os membros, os visitantes, os pastores, a equipe. Que um dia Belém venha se curvar diante dessa cruz, desse amor bendito. Que um avivamento possa iniciar entre nós, reuniões de orações lotadas, grupos de evangelismo, pessoas jejuando, estudando horas a fio as escrituras, acordando na madrugada, intercedendo pelo Estado, e vindo aqui apoiar o seu pastor. Estou indo amanhã, deixo aqui o meu abraço e as minhas orações. Deus abençoe, um forte abraço.